Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a interseção de retas e planos. Para nós falarmos sobre interseção, vamos relembrar aqui um pouquinho a interseção de dois conjuntos. Um elemento pertence à interseção de dois conjuntos se ele pertencer ao primeiro e ao segundo conjunto simultaneamente. Então, vamos começar falando da interseção de duas retas. Se nós pensarmos nos nossos conjuntos como sendo retas, um ponto vai pertencer à interseção das duas retas se esse ponto pertencer à primeira e à segunda reta simultaneamente. Então, o ponto para pertencer à interseção das duas retas, ele precisa satisfazer a equação da primeira e da segunda reta simultaneamente. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui a reta R1 com equações paramétricas x igual a 4 mais t, y igual a 1 menos t, z igual a 1 mais t. E a reta R2 de equações paramétricas x igual a 9 menos 4t, y igual a 2 mais t, z igual a 2 menos 2t. Nós estamos procurando aqui a interseção dessas duas retas. Então, nós estamos procurando pontos que pertencem tanto à reta R1 quanto à reta R2. Então, nós estamos procurando pontos que vão satisfazer tanto a equação da reta R1 quanto a equação da reta R2. É importante nós observarmos que um mesmo ponto x, y, z pode estar associado a um parâmetro t na reta R1 e a um outro parâmetro t na reta R2. Por isso, o primeiro passo aqui é nós distinguirmos esses parâmetros nas duas retas. Então, na reta R1 vamos usar o parâmetro t1 e na reta R2 vamos usar o parâmetro t2, tá? O ponto x, y, z, para estar na interseção das duas retas, ele tem que satisfazer tanto a primeira reta quanto a segunda reta. Então, a coordenada x desse ponto vai ser igual na primeira e na segunda reta, e o mesmo acontece para as coordenadas y e z. Então, nós vamos igualar aqui a coordenada x do ponto na reta R1, a coordenada x do ponto na reta R2. 4 mais t1 igual a 9 menos 4t2. A coordenada y do ponto na reta R1 igual a coordenada y do ponto na reta R2. 1 menos t1 igual a 2 mais t2. E a coordenada z do ponto na reta R1, a coordenada z do ponto na reta R2. 1 mais t1 igual a 2 menos 2t2. Nós conseguimos aqui obter um sistema com três equações para determinar o valor de duas incógnitas, t1 e t2. O nosso problema aqui, ele vai se resumir a descobrir o valor do parâmetro t1 associado ao ponto de interseção das duas retas, aqui na reta R1, e ao valor do parâmetro t2 associado ao ponto de interseção das duas retas aqui na reta R2. Então, para resolver esse sistema, nós podemos usar qualquer método de resolução de sistemas de equações, e eu vou usar aqui o método da substituição. Então, ali na primeira equação, t1 mais 4t2 igual a 5, foi isolado a variável t1. Temos t1 igual a menos 4t2 mais 5. Agora, nós vamos substituir esse resultado na equação 2. Então, a equação 2, que é menos t1 menos t2 igual a 1, tendo o t1 substituído por menos 4t2 mais 5, vai nos fornecer t2 igual a 2. Agora, nós vamos voltar esse resultado ali na equação 1. A equação 1 era t1 igual a menos 4t2 mais 5. Substituindo t2 por 2, nós obtemos um t1 igual a menos 3. Nós usamos aqui a primeira e a segunda equação desse sistema. Nós precisamos substituir os valores de t1 e t2 obtidos na terceira equação para ver se ela também é satisfeita. Então, tomando a terceira equação, t1 mais 2t2 igual a 1, substituindo t1 por menos 3 e t2 por 2, nós obtemos aqui uma igualdade 1 igual a 1, indicando que a terceira equação foi satisfeita por esses valores de t1 e t2, e indicando que, portanto, esse sistema tem solução. Esse sistema tem solução para t1 igual a menos 3 e para t2 igual a 2. Isso significa que existe um ponto de interseção entre as duas retas. Esse ponto é o ponto associado ao parâmetro t1 igual a menos 3 na equação da reta R1, ou o ponto associado ao parâmetro t2 igual a 2 na equação da reta R2. Para obter esse ponto, nós podemos fazer, por exemplo, t1 igual a menos 3 na equação da reta R1. Então, a equação da reta R1 é x igual a 4 mais t1. Com t1 igual a menos 3, x vai ser igual a 1. Y é igual a 1 menos t1. Com t1 igual a menos 3, o y vai ser igual a 4. Z igual a 1 mais t1.
Com T1 igual a menos 3, o z vai ser igual a 2. Então, obtemos aqui o ponto de interseção das duas retas, que é o ponto com coordenadas 1, 4 e menos 2. Outra opção seria nós fazermos T2 igual a 2 aqui na equação da reta R2. Então, x é igual a 9 menos 4t2, só que o t2 é 2, então o x vai ser igual a 1. Y é igual a 2 mais t2, mas t2 é igual a 2, então o y vai ser 4. E z é igual a 2 menos 2t2, com o t2 igual a 2, o z fica igual a menos 2 e nós obtemos o mesmo ponto, porque é o ponto de interseção entre as duas retas. Então, podemos concluir que a interseção das retas R1 e R2 é um ponto de coordenadas 1, 4 e menos 2. Eu fiz aqui a representação geométrica dessas retas no GeoGebra para vocês observarem as duas retas se interceptando ali no ponto P. Temos aqui agora um outro exemplo de interseção de duas retas. Também temos as equações das retas na forma paramétrica. Reta R1 com equações x igual a menos 4t, y igual a 1 mais 8t, z igual a 1 menos 2t. Reta R2 com equações x igual a 1 mais t, y igual a 4 mais t e z igual a t. Nós vamos seguir o mesmo procedimento. Vamos distinguir ali os parâmetros das duas retas. Vou usar t1 na reta R1 e t2 na reta R2. Nós vamos igualar o x, o y e o z das duas equações e teremos menos 4t1 igual a 1 mais t2, 1 mais 8t1 igual a 4 mais t2, 1 menos 2t1 igual a t2. Arranjando essas equações aqui, nós vamos ter um sistema formado por essas três equações. Menos 4t1 menos t2 igual a 1, 8t1 menos t2 igual a 3, menos 2t1 menos t2 igual a menos 1. Vamos resolver esse sistema pelo método da substituição. Na primeira equação, menos 4t1 menos t2 igual a 1, nós vamos isolar o t2, que vai ser menos 4t1 menos 1, e vamos substituir isso na equação 2. A equação 2 é 8t1 menos t2 igual a 3. Substituindo t2 por menos 4t1 menos 1, nós obtemos t1 igual a 1 sexto. Substituindo isso de volta na primeira equação, t2 igual a menos 4t1 menos 1, nós obtemos o t2 igual a menos 5 terços. Nós precisamos verificar se esses valores de t1 e t2 satisfazem também a terceira equação aqui que não foi ainda utilizada. Então, substituindo t1 igual a 1 sexto, t2 igual a menos 5 terços. Na terceira equação, menos 2t1 menos t2 igual a menos 1, nós obtemos aqui 4 terços igual a menos 1. E nós sabemos que isso é uma sentença falsa, né? 4 terços não é igual a menos 1. Então, isso indica que a terceira equação não foi satisfeita por esses valores de t1 e t2 obtidos a partir das duas primeiras equações. Isso indica que esse sistema não possui solução. Então, nós não vamos ter interseção entre essas duas retas. A interseção entre as retas R1 e R2 é vazia. Fiz aqui uma representação geométrica para vocês observarem que as retas R1 e R2 elas estão contidas em planos paralelos. Não existe aqui interseção entre elas. Nesse terceiro exemplo, temos as retas R1 com equações x igual a 3 menos 2t, y igual a menos 1 mais 3t, z igual a 2 mais t, e R2 com equações x igual a 9 mais 4t, y igual a menos 10 menos 6t, e z igual a menos 1 menos 2t. Vamos deixar o parâmetro da reta R1 sendo t1 e o parâmetro da reta R2 sendo t2. Vamos igualar x, y e z das duas equações. Teremos 3 menos 2t1 igual a 9 mais 4t2, menos 1 mais 3t1 igual a menos 10 menos 6t2, 2 mais t1 igual a menos 1 menos 2t2. Arranjando aqui, ajeitando as equações, nós vamos ter um sistema formado por 3 equações e 2 variáveis, t1 e t2. E vamos resolver esse sistema usando o método da substituição. Na primeira equação, menos 2t1 menos 4t2 igual a 6, nós podemos isolar t1 igual a menos 2t2 menos 3. Substituindo isso na segunda equação, 3t1 mais 6t2 igual a menos 9, nós chegamos aqui em menos 9 igual a menos 9, que é uma igualdade verdadeira. Isso significa que todas as soluções da primeira equação também satisfazem a segunda equação aqui desse sistema. Elas são equações equivalentes.
Então, nós vamos pegar aqui o T1 igual a menos 2T2 menos 3 da primeira equação e vamos substituir na terceira equação, T1 mais 2T2 igual a menos 3. Aqui nós também obtivemos menos 3 igual a menos 3, que também é uma igualdade verdadeira. Isso significa que todas as soluções da primeira equação também vão ser soluções da terceira equação. Isso significa que a primeira e a terceira equações também são equivalentes. Vocês podem observar aqui que, na verdade, então, as três equações vão ser equivalentes. E nós podemos ver, por exemplo, olha, que a primeira equação é menos 2 vezes a terceira equação, e a segunda equação é 3 vezes a terceira equação. Então, elas são todas equivalentes entre si. Isso indica para nós que quaisquer valores de T1 e T2 que satisfaçam a primeira equação também vão satisfazer as outras duas e vão ser soluções para o nosso sistema. Então, nós vamos ter mais de uma solução aqui para esse sistema. Isso significa que nós vamos ter mais de um ponto na interseção das duas retas. E para nós termos mais de um ponto na interseção das duas retas, isso só acontece se as retas R1 e R2 forem coincidentes. Tá? Então, as retas R1 e R2 aqui são coincidentes. Na verdade, são a mesma reta, só que nós temos duas equações distintas para essa mesma reta. Olhem ali, na representação geométrica, as duas retas coincidentes. Na verdade, as equações de R1 e R2 remetem à mesma reta. Então, vocês observaram que nós tivemos aqui três exemplos de três casos possíveis para a interseção de duas retas. Duas retas podem se interceptar em um único ponto, como aconteceu no exemplo 1. Duas retas podem não se interceptar, como aconteceu no exemplo 2. E duas retas podem ter todos os pontos em comum, quando elas forem coincidentes, como agora aqui no exemplo 3. Vamos pensar agora na interseção de uma reta com um plano. Então, nós estamos querendo descobrir os pontos que pertencem tanto à reta quanto ao plano simultaneamente. Para isso, nós precisamos determinar os pontos que satisfazem a equação da reta e a equação do plano simultaneamente. Vamos ver aqui um exemplo, onde nós temos a reta de equações paramétricas x igual a 1 mais 2t, y igual a t, z igual a 1 mais 3t. E nós temos o plano π de equação geral, x mais y mais z menos 20 igual a 0. O nosso objetivo é descobrir as coordenadas x, y e z de um ponto que satisfaça tanto a equação da reta R quanto a equação do plano π. Então, a estratégia aqui pode ser substituir as expressões de x, y e z da equação paramétrica da reta na equação geral do plano. A equação geral do plano é x mais y mais z menos 20 igual a 0. X é igual a 1 mais 2t, y é igual a t e z é igual a 1 mais 3t. Vejam, então, que aqui nós temos agora uma equação em t. Resolvendo aqui essa equação em t, nós vamos ter o valor do parâmetro t, que vai nos fornecer o ponto de interseção da reta R com o plano π, aqui nas equações paramétricas da reta R. Nesse caso aqui, nós encontramos t igual a 3. Então, fazendo t igual a 3 na equação da reta R, nós vamos ter x igual a 1 mais 2 vezes t, que é 3, que vai resultar em 7, y igual a t, que é 3, que vai resultar em 3, z igual a 1 mais 3t, que é 3, resultando em 10. Então, nós descobrimos que essa reta e esse plano se interceptam no ponto de coordenadas 7, 3 e 10. Vejam aqui a representação geométrica da reta R interceptando o plano π no ponto P. No exemplo 2, nós temos uma reta R de equações paramétricas x igual a 3t, y igual a 1 mais 2t, z igual a 3 mais 8t, e o plano π de equação geral 2x mais y menos z menos 6 igual a 0. Vamos substituir as expressões de x, y e z da equação da reta na equação do plano. Então, nós teremos aqui 2x, que é 3t, mais um y, que é 1 mais 2t, menos z, que é 3 mais 8t, menos 6 igual a 0. Resolvendo essa equação em t, nós vamos ter aqui uma afirmação menos 8 igual a 0, que nós sabemos que é uma sentença falsa. Isso significa que não vamos ter uma solução para essa equação. Não vai existir um valor de t que satisfaça essa equação. Então, não vai existir nenhum ponto de interseção entre essa reta e esse plano, tá? A interseção entre a reta R e o plano π, ela é vazia. Olhem ali a representação geométrica da reta R e do plano π, que não se interceptam.
No exemplo 3, nós temos a reta R de equações paramétricas x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos t, z igual a 1 mais 4t, e o plano π de equação geral menos 7x mais 5y mais 3z menos 4 igual a 0. Substituindo as expressões de x, y e z dadas ali nas equações paramétricas da reta, na equação geral do plano, nós teremos menos 7 vezes x, que é 2 mais t, mais 5 vezes y, que é 3 menos t, mais 3 vezes z, que é 1 mais 4t, menos 4 igual a 0. E aí, aqui nós obtemos 0 igual a 0, que é uma afirmação verdadeira. Isso significa que qualquer valor que nós tomemos para t vai satisfazer essa equação. Então, isso significa que qualquer ponto da reta R também pertence ao plano π. Nesse caso, a interseção entre a reta R e o plano π é a própria reta R. Ou a gente também pode dizer que a reta R está contida no plano π. Vejam aqui a representação geométrica da reta R contida no plano π, portanto, a interseção da reta R com o plano π é a própria reta R. Nos exemplos de interseção de reta e plano, nós vimos que nós podemos ter a interseção entre a reta e o plano sendo um único ponto, nós podemos ter a interseção entre a reta e o plano sendo vazia, e nós podemos ter a interseção entre a reta e o plano sendo a própria reta. Agora, nós vamos falar da interseção de dois planos. Então, nós estamos procurando os pontos que pertencem tanto a um plano quanto a outro plano simultaneamente. Ou nós estamos procurando os pontos que satisfazem tanto a equação do primeiro quanto a equação do segundo plano. Vamos ver aqui um exemplo onde nós temos os planos π1 de equação geral x mais 2y mais 3z menos 1 igual a 0 e π2 de equação geral x menos y mais 2z igual a 0. Nós estamos procurando os pontos que satisfazem tanto a equação de π1 quanto a equação de π2. Então, nós precisamos resolver simultaneamente as equações de π1 e π2. Ou seja, precisamos resolver o sistema formado pelas equações dos planos π1 e π2. Vejam que aqui nós temos um sistema formado por duas equações e três variáveis. Com duas equações, não é possível determinar um único valor para cada variável, x, y e z. Isso significa que a interseção de dois planos não vai ser um único ponto, o que faz todo sentido se a gente pensar geometricamente, né? Então, aqui o máximo que nós vamos conseguir fazer é isolar duas variáveis em função de uma terceira. Vamos aplicar o método da substituição nesse sistema de equações. Da equação 1, nós temos x mais 2y mais 3z igual a 1. E aí, nós podemos isolar x igual a menos 2y menos 3z mais 1. Substituindo esse resultado na equação 2, x menos y mais 2z igual a 0, nós vamos conseguir isolar o z em função do y. Nós teremos z igual a menos 3y mais 1. Substituindo esse resultado de volta na equação 1, essa daqui, olha, x igual a menos 2y menos 3z mais 1, nós vamos conseguir isolar o x em função do y. E teremos x igual a 7y menos 2. Então, nós conseguimos escrever o x e o z em função do y. Nós conseguimos obter aqui as equações de uma reta na forma reduzida da variável y. Então, nós podemos concluir que a interseção entre os planos π1 e π2 é a reta cujas equações reduzidas são x igual a 7y menos 2, z igual a menos 3y mais 1. Vejam ali que a interseção dos dois planos constitui uma reta. No exemplo 2, nós temos os planos π1 de equação geral x mais y mais z igual a menos 1 e π2 de equação geral 2x mais 2y mais 2z menos 1 igual a 0. Vamos resolver o sistema formado pelas equações gerais desses dois planos. Se nós formos resolver aqui por substituição, da equação 1, x mais y mais z igual a 1, nós conseguimos isolar o x igual a menos y menos z mais 1. Substituindo esse resultado na equação 2, 2x mais 2y mais 2z igual a 1, nós obtemos ali 2 igual a 1, que nós sabemos que é uma sentença falsa. Isso significa que não existe solução comum às duas equações, a primeira e a segunda. Isso significa que esse sistema de equações ele não vai ter solução. Ou ainda, isso significa que nós não vamos ter pontos na interseção desses dois planos. A interseção desses dois planos, π1 e π2, ela é vazia.
Ou podemos dizer ainda que os planos π1 e π2 são paralelos. Vejam aqui na figura os dois planos π1 e π2 paralelos e, portanto, não existe interseção entre eles. Observem aqui que, quando nós olhamos para esse sistema, nós já podemos perceber que ele não vai ter solução. Porque, se nós multiplicarmos aqui o lado esquerdo da primeira equação por 2, nós obtemos a segunda equação. Mas o lado direito não segue essa mesma proporcionalidade. Então, já conseguíamos ver aqui que esse sistema não possui solução. Portanto, não existe interseção entre esses planos. No exemplo 3, nós temos aqui o plano π1 de equação geral x mais y mais z menos 1 igual a 0, e o plano π2 de equação geral 3x mais 3y mais 3z menos 3 igual a 0. Vamos resolver o sistema formado pelas equações dos dois planos. Se resolvermos por substituição da equação 1, x mais y mais z igual a 1, nós temos x igual a menos y menos z mais 1. Substituindo na equação 2, 3x mais 3y mais 3z igual a 3, nós vamos ter aqui 3 igual a 3. 3 igual a 3 é uma sentença verdadeira. Isso significa que todas as soluções da primeira equação também satisfazem a segunda equação. Então, isso significa que todos os pontos que pertencem ao primeiro plano também pertencem ao segundo plano. E a interseção entre esses dois planos é um plano, né? Na verdade, esses dois planos eles são coincidentes. Vejam aqui a representação geométrica dos dois planos. Na verdade, trata-se do mesmo plano, né? As equações π1 e π2 são equações do mesmo plano. Nós podemos perceber que a segunda equação é 3 vezes a primeira equação. Então, elas são equações equivalentes, representam o mesmo plano. Nos exemplos de interseção de dois planos, nós vimos que nós podemos ter a interseção entre os dois planos sendo uma reta, a interseção entre os dois planos sendo vazia, ou a interseção entre os dois planos sendo um plano. Esse vídeo encerramos por aqui, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as posições relativas de retas e planos. Eu aguardo vocês!